Boa noite, pessoal. Boa noite, 25 de outubro de 2023. Estamos de volta. Meu Deus, já é quase Natal. Vai acabar o ano. Inacreditável. Olá, Sofia, Paulinha, boa noite. Estamos começando mais uma live de quartas-feiras, em que falamos aqui sobre saúde, bem-estar e respondemos algumas perguntas aqui dos alunos do MES. Oi, Svetinha, tudo bom, Mori? Vamos consertar aqueles hormônios, hein? Oi, Janinha, tudo bom? Sveta, a Sveta é aluna do MES, fez uma pergunta lá que eu não coloquei aqui para responder, porque eram as análises particulares dela, mas cheia de alterações, né, Sveta? Lembra daquilo, você não pode basear a normalidade pelos intervalos de referência que existem nas análises. Aquilo dali é uma média estatística da população, é lá, Aninha, não é valor de normalidade, tá bem? As suas análises estão alteradas. Sua tireoide está alterada, seus hormônios ovarianos estão alterados, os seus hormônios adrenais estão alterados, tem que corrigir aquilo, tá bem, Zetinha? Procura um profissional. Oi, Marcinha do meu coração! Procure um profissional, tá? Se eu puder ajudar, depois a gente tenta combinar uma consulta, tá bom? Vou lembrar que vocês, alunos do MES, têm prioridade na minha agenda. Bom, vamos lá responder então as perguntas aqui dos meus queridos alunos do MES, aqui da turma 11, MES 11. A Ana Paula perguntou, não sei se foi você, Paulinha, que já entrou aqui. Bom dia, doutor. Gostaria de saber como sair do famoso efeito platô. Falta-me perder apenas 5 quilos para o meu peso ideal. Já perdi 15, mas está muito difícil perder estes últimos. Estou no ginásio e faço musculação, mas o peso não mexe. Grande beijinho e obrigada. Paula, olha, Paulinha, foi você, Paulita. Falta 5 para virar modelo profissional, Paulita. Então, você aqui disse, Paulinha, que você já está fazendo atividade física, está fazendo musculação, que realmente, né, é um dos melhores exercícios para agora você, né, como eu chamo assim, a cereja no bolo, né, aumentar a massa muscular, vai aumentar a sua taxa metabólica, a regeneração do músculo requer muito gasto energético, né? Então, quando você faz um exercício de força, de musculação, você está estruturando o músculo, que vai aumentar o seu metabolismo, e para essa estruturação você gasta energia. É um exercício fantástico para a manutenção da saúde, né? Manutenção da sua autonomia de vida, ter músculo desenvolvido, mas também para melhorar, né, o processo de emagrecimento nessa segunda fase. Né? Você já passou pela fase inicial, em que a gente organiza o seu corpo, melhora a sua parte metabólica, limpa o seu fígado, né? Melhora o seu intestino. Naquela parte inicial que é muito importante, colocar a máquina para funcionar. Agora a sua máquina está funcionando, ela tem que andar bem e para chegar até o seu objetivo, né? Chegar ao final da estrada onde você quer chegar. E às vezes nesse caminho existem buracos, né? Existem pedras, existem obstáculos e que fazem levar a gente... Olá, Julinha, tudo bom, amor? Fazem a gente levar, às vezes, para uma estagnação, o famoso efeito platô. Numa primeira avaliação, né, desse efeito platô, Paulinho, o que você tem que fazer é afinar a máquina. Você tem que ver se existe algum detalhe ainda das suas rotinas de vida ainda não estão 100% alinhadas, porque isto pode condicionar, né, o resultado perfeito que você quer. Então eu tenho muitos pacientes que falam assim, doutor, já fiz isso, mas ainda não tirei o pãozinho. Pois é, eu falei, então você está melhor, mas você não está 100% ainda, porque você ainda não fez tudo que você precisa. Você está um pouquinho melhor, porque você fez um pouquinho do que tinha que fazer. No momento que você realmente faz corrige todos os pilares, provavelmente você vai ter o resultado ideal. Então primeiro você tem que ver isso, afinar. Vou dizer as coisas mais importantes que você tem que afinar, porque são pilares intransponíveis para você ter saúde e ter o peso que você deseja. O sono, tá bem? Muito atenção ao seu sono, fazer aqueles hábitos da higiene do sono que tem, um dos pilares lá do MES, uma das aulas, muita atenção aos horários do sono, tá bem, gente? O sono é assim, ele é um pilar fundamental, porque o que ele vai fazer? Ele vai modular o seu ciclo circadiano, ele vai conseguir equilibrar o seu cortisol, que é um hormônio, se não tiver ajustado no seu corpo, tudo vai estar errado, né? Porque você vai estar com uma liberação crônica desse hormônio, cortisol em excesso, ele é hiperglicemiante, ele vai aumentar naturalmente a sua insulina, que é um hormônio adipogênico, que não vai deixar você utilizar gordura armazenada. Então, quando você tem uma qualidade de sono ótima, por exemplo, né, dormindo mais cedo,
Porque lembra, gente, as primeiras horas do sono são as horas que a gente mais entra em sono profundo. E o sono profundo é a parte do nosso sono que mais tem a capacidade de fazer essa, diríamos assim, limpeza do cortisol que você liberou durante o dia, né? É como se fosse a equipe de limpeza que está entrando na fábrica para fazer a faxina para a fábrica funcionar no dia seguinte. Então, para o seu corpo estiver funcionando do ponto de vista metabólico perfeito no dia seguinte, você tem que ter essa limpeza que acontece na noite, principalmente no sono profundo. O sono profundo, gente, ele acontece principalmente no início do... Se você dorme tarde, você já está perdendo picos de sono profundo do seu sono. Pronto, não tem jeito, porque ele é liberado principalmente nas primeiras horas da noite, tá? Diferente do sono REM. O sono REM, que é o sono que a gente sonha, né? Que a gente está muito agitado na cama, ele acontece durante a noite inteira, principalmente na parte final do sono. Muitas vezes quando a gente acorda com o despertador, a gente estava sonhando. O sono profundo é na fase inicial e é aquele sono que a gente está morto na cama, né? É o sono que você não se mexe, você está travado na cama. E esse sono é muito importante. E se você não está tendo esse sono, você provavelmente é um dos pilares que podem estar alterados no seu efeito platô. Um segundo pilar que pode estar alterado são os horários de jejum, né? Tem gente que às vezes está fazendo jejum, mas está fazendo jejuns curtos, em que está usando única e exclusivamente os depósitos de glicogênio. E às vezes você tem que modificar um pouquinho essa estratégia. Pode fazer o jejum curto, né? O jejum de 14, 16 horas, com uma frequência diária, por exemplo, né? Não tomar um pequeno almoço, não fazer o jantar, mas de vez em quando tem que fazer um jejum mais longo, que é para ativar algumas enzimas que o nosso corpo só ativa quando você já tem os depósitos de glicogênio muito baixos. É como se fosse um carro flex, que você está usando a energia elétrica e só quando chega lá numa determinada quantidade de bateria é que ele coloca a utilização da gasolina. Se você ficar sempre chegando o carro elétrico na metade da bateria, ele nunca utiliza a gasolina. Então no nosso corpo é a mesma coisa, você pode estar só usando glicogênio e não estar utilizando a gordura armazenada, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que é muito característica do efeito platô, você não está fazendo uma alimentação altamente nutritiva do ponto de vista de vitaminas e minerais e também do ponto de vista proteico na sua janela alimentar. Então você acha ainda, tem aquele paradigma que você tem que fazer restrição calórica para perder peso. E não é. Você tem que equilibrar o seu corpo e colocar os alimentos certos. Então na janela alimentação, você faça uma alimentação bastante diversificada, bastante nutricional e correta, né? Na quantidade. Porque se você estiver comendo pouco, o seu corpo ele te protege. Ele entra num processo de starvation, num processo de inanição, né? Ele diminui sua taxa metabólica para te proteger. E isso não pode acontecer, porque senão você não vai sair desse efeito platô. Então atenção, a sua janela alimentar não é para comer pouco, é para comer bem. E um outro detalhezinho que acontece às vezes, tenta avaliar se você está com as suas vias de detox no corpo todas otimizadas, tá bem? Atenção à água que você bebe, atenção aos produtos químicos que você coloca no seu corpo, atenção, claro, aos alimentos processados e outras coisas. Por quê, gente? Porque um corpo intoxicado, ele vai ter o metabolismo parcialmente alterado, né? E você não consegue funcionar 100%. Por quê? Porque existem vários disruptores endócrinos, né? Então hoje a gente sabe que existe no ambiente substâncias que se parecem com hormônios, então se ligam nos nossos receptores hormonais, interferem com a sua função hormonal. Então você imagina, né? Se é um disruptor endócrino que vai alterar a sua função tiroidiana, vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo, gente, numa consulta que aconteceu essa semana, que é muito interessante para ilustrar, né, o que é a medicina funcional, né? Essa medicina que eu pratico, né? Eu chamo de ortomolecular, vocês sabem, em homenagem ao meu pai. Não vou falar agora, senão começa a chorar. Mas vocês sabem que é basicamente a mesma coisa. É um braço da medicina que olha muito para bioquímica, para fisiologia humana e etc. Então, isso aconteceu essa semana comigo com uma paciente, né? Que chegou pela primeira vez, uma paciente de primeira vez, porque era familiar de uma paciente minha muito querida. E ela queria corrigir a tireoide. Falou, doutor, eu tenho esse problema de tireoide há muitos anos, eu não me sinto bem, eu já fui a alguns médicos e eu não consigo corrigir e etc. Exatamente, Paulinha, tô vendo aí que seu problema era sono, né? Então, muita atenção a isso. Paulinha, dormir cedo é um remédio para o seu sono. Aí você fala, doutor, mas eu não tô conseguindo dormir, etc. Provavelmente você tem que corrigir outros hábitos de higiene. Sair do telefone cedo, só nos dias da live você fica até mais tarde. Você pode usar algumas plantas adaptógenas,
durante a tarde até no final, no final do dia, porque para baixar esse cortisol mais rápido, a ashwagandha é excelente para isso. Pode tomar alguns chás calmantes no final do dia também, para ir deixando o seu corpo relaxado, tomar um banho quente e etc, meter o pé para cima. Coisas que você deve fazer para deixar o seu corpo ir relaxando para você conseguir dormir cedo. Não é estímulos excitatórios, né, no final do dia, atividade física pesada, né? Ficar sobre muita luz, muita radiação e depois querer desligar um botão e dormir. Isso não pode. Atenção à higiene do sono, atenção aos hábitos do sono e dormir cedo é fundamental, tá bem, Paulinha? Aí eu ia contar a história, né? Então essa paciente, ela chegou e falou, doutor, eu preciso corrigir minha tireoide. Eu sei que ela não tá bem, eu vejo pelas minhas análises aqui que ela tá alterada, aí no caso dela, ela estava realmente até acima dos valores de referência do laboratório. E é assim, doutor, eu quero mudar, eu quero tomar os hormônios que o doutor acha que eu tenho que tomar. E aí, a medicina funcional não é ficar dando hormônio. A medicina funcional é a gente corrigir o que está acontecendo com o corpo dela. Dar hormônio e não corrigir outros pilares, isto não é medicina funcional. Isto é hormonoterapia, né? E não tem nada a ver com o que eu faço e com o que os colegas que me acompanham nessa área eles fazem. O que a gente faz é ir nas causas do problema, né? E corrigir elas. Não é fácil, mas isto é um processo, né, de parceria entre o médico e o paciente que assume as rédeas da própria saúde e agora começa, junto com o médico, a buscar causas de disrupção da função tiroidiana. Então eu comecei a perguntar para ela, né? Ela achou que, né, fosse logo passar o Dr. Rodrigo Milagroso ia passar um hormônio. E a gente nada mais fez do que começou a conversar sobre a vida dela, né? Igual um detetive, como outro dia uma paciente me chamou, porque eu fui lá a paciente comentou comigo do pão e eu fui logo no supermercado ver o pão, né? Então ela falou assim, doutor, é um detetive, foi atrás do pão. E vi que realmente o pão não tinha nada do que ela falava, que era um pão de trigo sarraceno natural, e era um pão de trigo que tinha trigo sarraceno. E a indústria, mais uma vez, querendo, né, enganar a gente, mas pronto, ficou esclarecido. Eu fui lá e botei uma foto da composição do pão no meu Instagram para quem viu. O MES fiz algo menos bem. Mas aí assim, o que aconteceu? Eu comecei a perguntar ao paciente, então, qual é a água que você bebe? Você não pode beber uma água da torneira. Pelo menos aqui em Portugal você não pode, porque a água ela tem metais pesados. A água pode disruptar, fazer uma disrupção da tireoide. A água tem flúor, né? A água tem cloro. E isso tudo é disrupção tiroidiana. Por quê? Porque aí a gente vai lá para a química da escola, grupo 7A da tabela periódica, os halógenos, né? Então, tem o cloro, o flúor, o bromo e o iodo. E o iodo, ele perde para os outros halógenos na entrada, né, para receptor. Então, o que acontece? Se você está com um corpo cheio de flúor, que tem na água, que tem na pasta de dente que você escova, então eu falei, você tem que trocar a pasta de dente que você escova. Você não pode usar uma pasta cheia de flúor, porque você já está engolindo pasta, ela vai estar absorvendo em mucosa. Vai comprar a pasta Couto aqui, que tem em Portugal, que você inclusive enaltece produtos portugueses e acaba usando, mas várias pastas. A Nutrição a Granel, que eu compro lá as coisas, eles têm uma marca chamada, eu acho que é Ben e Ana, tem uma pasta maravilhosa com carvão ativado, que inclusive clareia os dentes. Fantástico, uma pasta, o custo dela é excelente. Tem uma outra pasta lá do Nutrição a Granel também, quem quiser coloca lá o cupom Clube Ayub, que eles dão 10% de desconto ainda. E eles têm uma pasta para sensibilidade de gengivas e dentes, que tem camomila, que tem aloe vera, que tem mentol, que é uma pasta super gostosa e não tem flúor. Então para de colocar flúor na pasta de dente. Não é para fazer isso, tá bem? Já tá mais do que provado que o adulto botando excesso de flúor intoxica e não previne cárie nenhuma. Então o que acontece? Eu falei para ela, sua pasta de dente tem flúor? É óbvio que tinha, né? Come pasta com flúor. Outra coisa que ela usava, ela era usuária de... a Aninha dando as indicações dos filtros. Obrigado, Ana, me ajudando aqui, porque se eu ficar lendo, eu não consigo depois ficar falando. O homem fazer duas coisas ao mesmo tempo é uma desgraça. Outra coisa que ela fazia era usuária, né, como infelizmente grande parte da população portuguesa. Inezinha do meu coração, hoje não tem aula, né, Inês? A aula é amanhã. Eu hoje estava me lembrando daquele dia que eu ia começar uma live e aí você me ligou e falou, doutor, já tá a sala cheia, tá todo mundo te esperando para dar aula. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Inês, a aula é amanhã. E aí era confusão e eu estava errado, eu tive que pegar o carro correndo e eu me desculpei com as pessoas. Eu fiz a live no carro falando, gente, vou ter que ir embora porque eu hoje tinha uma aula e eu esqueci. E aí realmente foi confusão. Mas se você me disser que eu tenho uma aula agora, Inês, eu infarto, porque eu acho que a aula é amanhã, né? Mas tudo bem. A Ana até falou que vai, a Ana aqui do MES, falou que já está inscrita para ir também. E aí o que acontece?
E aí ela usava, né, como eu falei, grande parte da população portuguesa. Portugal é um dos países que tem a maior... Olha lá, a página de nutrição a granel é maravilhosa, né, Elisete, né? É maravilhosa, né? É um dos países que mais usa antidepressivos, né, da Europa, infelizmente, e é um dos países que tem, por exemplo, maior prevalência de polimorfismo dos receptores de vitamina D. Então, olha só que associação interessante, né? Portugal é um país com altíssima prevalência de um polimorfismo de receptores para a utilização da vitamina D no nosso corpo. O que significa isso? É que em Portugal é muito importante as pessoas fazerem suplementação adequada de vitamina D. Não é tomar 400 unidades, porque isso daí, para quem tem um polimorfismo, não é nada. Peanuts, não é nada. Você tem que fazer uma dose muito boa de vitamina D. Ah, qual é a dose, doutor? Não sei, isso é individual, tá bem? Mas com certeza acima de 5.000 unidades agora no inverno, porque, né, acabou o sol, agora as pessoas não têm mais essa exposição solar. A vitamina D é fundamental para o nosso bem-estar, né, aquela famosa depressão sazonal, e é muito simples, é muito saudável, é muito barata, né? É boa para outras coisas e previne muitas pessoas terem que ir para antidepressivos. Mas infelizmente essa paciente que eu estava falando não tomava vitamina D e tomava fluoxetina. Fluoxetina é o famoso Prozac, né? Que é um antidepressivo, um dos mais utilizados, tem um efeito antidepressivo excelente numa fase inicial, depois acaba até criando habituação e as pessoas usam por uma habituação. Olha lá, Eduardo hoje chegou aí 15 minutos só atrasado, recorde absoluto do Eduardo, que vai participar de 3/4 da live. Muito bem, Eduardo, parabéns, está melhorando, um dia você chega lá. Por acaso nas consultas o Eduardo não atrasa, chega até antes. A fluoxetina, gente, como o nome diz, ela tem flúor na composição. Fluoxetina vem de flúor. Assim como um outro ansiolítico que existe no mercado, que é muito utilizado pelas pessoas, é o bromazepam. E o nome já diz, bromazepam tem bromo na composição, que é um halógeno também, né? É um dos 4 halógenos que eu falei, um dos 3 halógenos que competem com o iodo, né? O bromo, o flúor e o cloro. Então, se você toma bromazepam, se você come muito pãozinho que tem como fermento o brometo, né? Se você acabou de comprar um carro novo e tem aquele cheiro de carro novo, aquilo dali é um retardante de chamas que contém bromo na composição. Né? Claro, todo mundo não compra carro novo toda hora, mas é aquele negócio. Entrar num carro que acabou de ficar muito tempo no sol não é saudável, porque você pode ter um cheiro que fica dentro do carro. Você deve abrir o carro e deixar ele ventilar, porque esse cheiro do carro ele tem ali voláteis, substâncias químicas que tem bromo. Então é assim, por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque a nossa consulta foi avaliar possibilidades de substâncias que podiam estar interferindo com a tireoide dela e a carência de nutrientes que podem estar faltando para a tireoide dela funcionar. Então era uma mulher que estava com sangramento irregular, com muito sangramento intermenstrual, porque já tinha 40 e poucos anos. Então o que acontece? Provavelmente já tinha uma carência de ferro, e o ferro é um mineral fundamental para o funcionamento da tireoide. Existem hemoproteínas que são dependentes de ferro, né? Pelo nome mesmo diz, e participam da função tiroidiana. Suplementação de selênio, muitas vezes é necessário. O selênio participa das deiodinases, por exemplo, que são as enzimas que vão metabolizar o hormônio tiroidiano para o hormônio ativo. Vitamina B12, fundamental. Ela comia pouca carne, então ela tem que ver se ela tem uma carência de vitamina B12, se ela tem problemas digestivos que tem carência de vitamina B12, etc. Magnésio, não fazia suplementação, necessário. Então a vitamina D, que ela tinha baixa, necessário. Então você vê, né? Não é dar hormônio, é equilibrar o corpo de uma pessoa. Isso chama-se medicina funcional. E, gente, eu falei a metade das coisas, 1/3 das coisas. Tem muito mais que na consulta, inclusive, a gente tem que falar, né? Que pode estar interferindo com a função tireoidiana. O intestino, por exemplo, a gente sabe, a ligação entre intestino e tireoide, como o intestino em qualquer órgão, ela é fundamental. Você hoje sabe que a gente tem bactérias que controlam o nosso corpo, né? Então, por acaso é uma aula que eu vou dar sexta-feira no curso de modulação que eu tenho com a doutora Ivone, eu vou falar sobre intestino e hormônios. Então, a importância que o intestino, um médico hoje que não estuda sobre o intestino todos os dias, ele está desatualizado, porque sai o tempo todo artigos falando sobre
os nossos bichinhos, né? E a inter-relação com a nossa saúde. E está relacionado com um monte de doenças que antigamente, né, muito pouco tempo atrás, falavam-se doenças idiopáticas, que não tinham causas. E hoje a gente sabe qual é a causa. A causa é você tem uma disbiose. Suas bactérias intestinais estão comandando esse navio e o navio está desgovernado. E você acaba apresentando uma doença. Tá bom, gente? Então, eu não lembro porque eu estava falando dessa paciente, ela está falando de detox, né? Que é importante o detox. E para você, Paulinha, você já viu aí, né? Regular o sono, etc, etc. Depois existem, aí você regulou isso tudo. Depois existem os boosts do emagrecimento, né? Que são coisas que a gente pode fazer que vão dar uma estimulada maior nesse processo, né, de ativação metabólica, etc. E que, olha, por exemplo, eu vou falar um pouco desses boosts na próxima Maratona do MESC. Para quem não sabe, já tem uma data marcada, no dia 6 de novembro, 6, 7, 8 e 9, vai ter uma nova turma do MESC, 14ª turma do MESC, e lá eu vou falar sobre alguns desses boosts de emagrecimento, né, coisas que hoje já existem, comprovadas em artigos científicos, que ajudam o nosso corpo a se estruturar para virar uma máquina de queimar gordura. Tá bom, gente? E eu garanto, isso funciona mesmo, olha, eu tenho 4% de gordura no corpo, gente, porque eu faço tudo isso que eu falo, tá bem? Eu acabo ficando até um pouquinho magro demais, né? E tem que ter até cuidado com isso, né? Porque chega a ser muito pouca massa gorda, mas é que eu falo, ativando isso, gente, a gente fica... Olha lá o João aí. João, estamos combinando aí um podcast aí em breve com o João. Deixa eu ver aqui. Pronto. Depois eu vou falar sobre esses boosts lá no dia da maratona, tá bem, gente? Não se esqueçam, de 6 a 9 tem que se inscrever no link da minha bio, do Instagram ali, tem a inscrição, se inscreve lá e depois participa. Maria João perguntou: bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor querido, queria saber se o Good Green quebra o jejum, ou se não, e se pode ser alterado com o shot raiz e o shot detox. Para quem não sabe, Good Green Stuff é uma marca da Nova Zelândia, é um batido verde, que eu sou um dos embaixadores na Europa e no Brasil também, porque eu confio muito nessa marca, eu adoro esse batido, eu uso esse batido, porque eu vi isso numa feira, numa vez de anti-age que eu fui na Europa, e eu fiquei tão apaixonado pelo produto que eu até entrei em contato com os distribuidores, etc, e eles são muito queridos. O Trevor, que é o dono da empresa, ele é um cara totalmente visionário, que começou essa empresa para tratar a filha dele que tinha esclerose múltipla, e ele não estava tendo resposta no tratamento da filha com a medicina convencional, e ele começou a estudar, ele não é da área de saúde, e ele começou a estudar nutrição, começou a se encantar pelos verdes, começou a estudar os trabalhos da doutora Anne Wigmore, da década de 60, que ela usava tratamento com wheatgrass, né, com a folha verde do trigo, a erva do trigo, para tratar várias doenças, inclusive câncer de cólon, e ele começou a estudar muito isso e desenvolveu o Good Green, que nada mais é do que um batido verde que tem quase 80 minerais, 80 substâncias nutricionais, entre minerais, vitaminas e probióticos e adaptógenos e cogumelos e fibras solúveis e de tudo. A fórmula é impressionante e eu sou fã incondicional e eu falo bastante porque, inclusive, para quem quiser comprar, entra lá no site da Vitalife, www.vitalife.pt, e coloca o cupom Clube Ayub, que vocês ganham 10% de desconto. Não precisa ser do clube, o cupom é dado para todo mundo. Às vezes quem é do clube tem um cupom um pouquinho maior, mas nesse caso é 10% para todo mundo. Mas aí o que acontece? O Good Green, ele é um batido que inclusive tem proteína de ervilha na composição. Ele tem uma pequena quantidade de proteína vegetal orgânica, além de ter fibras solúveis. Ele tem beta-glucan, que é aquela fibra que tem na aveia também, que é uma fibra que ajuda na imunidade. Ele tem derivados de plantas, e extratos de plantas e derivados de alimentos. Então, por exemplo, ele ali tem extrato de beterraba, tem extrato de cenoura, tem extrato como é que é o nome? Esqueci. Papaya, de algumas frutas. Por quê, gente? Porque existem hoje vários fitoquímicos desses alimentos que a gente sabe que são excelentes para, por exemplo, longevidade. Existe uma substância chamada quercetina, né? Quercetina, que tem muito na alcaparra, para quem gosta daquela bolinha verde, eu amo alcaparra, quercetina, a fonte sim, mas a maçã também, e o Good Green tem extrato de maçã, a cebola tem quercetina, e a quercetina, junto com uma outra substância chamada fisetina, que tem muito na manga, né? A manga tem muito fisetina,
elas são as duas substâncias mais estudadas que destroem células senescentes. Eu amanhã na aula lá da Farmanorte, que a Inês estava aqui, que me convidou para falar, eu vou falar sobre células senescentes, que hoje a gente sabe que é uma das células relacionadas com o nosso envelhecimento. São as células que perderam já os telômeros, que são as estruturas do cromossoma, e elas viram células zumbis no nosso corpo. E essas células zumbis é como se fosse uma maçã podre num saco. Não é que elas não façam efeito para o nosso corpo, é que elas atrapalham as outras células e acabam apodrecendo tudo. Quem tem muita célula zumbi no corpo, célula senescente, acaba envelhecendo mais rápido. Então eu, na aula de telômero, eu explico várias formas que a gente tem de não formar tantas células senescentes no nosso corpo, mas se você quiser do ponto de vista alimentar, coloque bastante no seu corpo fisetina, depois podem ler no Google alimentos que tenham, e quercetina. E o Good Green tem essas substâncias, tá bem? Só para vocês saberem por que eu gosto tanto desse produto. Mas aí a pergunta da Maria João, que eu estava aqui só falando sobre o produto, é se você pode tomar esse Good Green em jejum. E é óbvio que não, tá? Inclusive ele tem 38 quilocalorias por cada cup, né? Por cada dose, e perto de 3 a 5 gramas de proteína, 2 gramas de gordura. Ou seja, isto é alimento, né? Então você não pode utilizar na janela do jejum. Eu acho que é uma excelente estratégia para quebrar o jejum. Fantástico. Para quebrar o jejum é ótimo, porque ele até tem adaptógenos. E uma das coisas que me preocupa em pessoas que fazem jejum, principalmente jejuns longos, é que você faça um excesso de liberação de cortisol. Porque tudo na vida, gente, o veneno está na dose. Então o jejum é maravilhoso. Quando você começa a fazer muito jejum, você começa a colocar o seu corpo sob alta taxa de liberação de cortisol. E aí é só o seu corpo não aguentar isso e aí você começa a ter um problema. Então, nesses casos, às vezes você usar um adaptógeno, assim que você termina o jejum, você faz logo o seu cortisol dar uma diminuída, entendeu? Não é ele baixar níveis que você já vai ficar cansado, ele não faz isso, mas é que no jejum, às vezes, o cortisol tá mesmo alto, tá bem? Então, às vezes um adaptógeno é interessante, mas uma pessoa que não queira usar o Good Green, usa um suco verde, por exemplo, que já vai ter esse efeito também de dar muita nutrição para o corpo, com baixa densidade glicêmica, né, e calórica, que no início do jejum não é o ideal. No início do jejum você bota nutrientes no corpo, porque o corpo está ávido por nutrientes, tá bem, gente? Então, o Good Green não pode ser uma alternativa ao shot raiz. O shot raiz é para ser usado assim que você acorda, junto com o outro shot, o shot imunológico, etc. Mas o Good Green deve ser usado na quebra do jejum, tá bem? Ele substitui o suco verde, não substitui o shot raiz. Vamos lá, outra pergunta. Filipa Appleton. Filipa Appleton, eu acho que é um MES 12, se eu não me engano, eu acho que é. Doutor, uma questão. Qual o limite de descafeinados por dia recomendado? Então, o café pode colocar no suco verde Good Green? Pode sim. Normalmente você usa como substituto, né? Mas se você quiser complementar o seu suco verde, pode sim. No Good Green tem, né? Vários verdes, né? Como eu falei, tem wheatgrass, tem barley grass, que é a erva do trigo, a erva da cevada, tem espinafre, tem rúcula, ou seja, pode, mas não é necessário, mas pode. Então, ela perguntou sobre café descafeinado. Então, o café descafeinado, como o nome diz, né, é um café que você reduz bastante a concentração de cafeína. Chega no máximo a 5% de cafeína que tem um café normal, entre 3% a 5%. A grande maioria dos processos de retirada da cafeína do café é com solventes, tá? Então, aí existe um solvente chamado acetato de etila, que é um solvente que em algumas pessoas pode gerar alterações gastrointestinais, algum grau de intolerância, irritabilidade. E aí você sabe, se você usou um café descafeinado e não se sentiu bem, você só tem que ter atenção, porque pode ser resíduos desse solvente no café, tá? Mas existem grande parte de cafés, aí, por exemplo, quando você compra cafés descafeinados biológicos, que ele é descafeinado com gás carbônico. Existe uma técnica de descafeinar muito mais natural e que é muito mais assimilável, tolerável pelas pessoas. Então, o café descafeinado, de uma forma geral, ele é seguro, tá? Em algumas pessoas pode causar um pouquinho de uma sensibilidade gastrointestinal por causa de um dos solventes que é utilizado. Mas ele tem a grande vantagem de retirar grande parte da cafeína para aquelas pessoas que, como eu, são intolerantes à cafeína, né? Eu sou muito intolerante à cafeína, eu adoro café, e acho que o café é um alimento saudável por vários benefícios que ele promove, estudos mostrando que, né, os ácidos clorogênicos e outras substâncias do café são excelentes para a saúde, basta que você use um café de qualidade, né, uma
uma torra leve, não pode ser café preto, né? Aquele café com grão preto, aquele café com alta torrefação, é porque o café perdeu as qualidades, os fitoquímicos todos foram à vida, então você usa um café com uma torra leve, a moderada, e não abuse na cafeína. Nunca utilize à tarde. O café com cafeína, por ter muito menos cafeína, ele pode ser consumido com mais quantidade, né? Então, sei lá, a dose é relativa, mas pode chegar até quase uns 5 cafés por dia, mas nunca no final do dia, porque tem um resíduo de cafeína. E se você é muito sensível, até esses 5% de cafeína que ficaram, né, residuais num café descafeinado, podem interferir na sua qualidade do sono. E isto é fundamental, que você não tenha interferências químicas na qualidade do sono. Olá, Pipa, você está falando do açafrão verdadeiro ou açafrão da Índia? Né? Porque o açafrão, por definição, é o Crocus sativus, né? É aquela florzinha que tem. O açafrão da Índia, né, que é o falso açafrão, ele é aquele pozinho amarelo, é a cúrcuma. Os dois são maravilhosos para a saúde, mas tem benefícios diferentes, tá? Mas eu estava falando do café descafeinado, me perdi. Você vê como é que é? Homem, não posso ler essas perguntas, é porque eu gosto de interagir com vocês, porque a vontade que eu tinha era tirar as perguntas daqui, porque senão eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava falei da torra, da noite, né? Mesmo a menor quantidade de cafeína, né, pode interferir com o seu sono. A cafeína, gente, ela mexe com uma substância no nosso cérebro chamada adenosina, que é uma substância que vai se acumulando ao longo do dia e é como quando ela transborda o copo, a gente fica tão cansado que a gente tem que dormir. E quando você toma café, é como se você esvaziasse um pouquinho o copo. E aí o seu corpo, ele vai demorar mais tempo para encher de novo esse copo. Deu para entender? Uma das funções da cafeína, né, além do estímulo do sistema nervoso simpático, é por esse mecanismo nessa substância que a gente libera no cérebro. Que o start da cafeína é feito quando a gente acorda, olhou para a luz do dia, você falou assim, pronto, começou o dia. E aí o seu corpo vai acumulando adenosina, né? E aí, sempre que você toma um café, você baixa um pouquinho essa quantidade. E aí vai ter mais tempo que o corpo vai levar para ele entrar no processo de relaxamento, né, e sonolência para dormir. Então por isso que o café não pode ser introduzido no final do dia. Vai interferir com a qualidade do seu sono. Se você tem algum medidor da sua qualidade do sono, vai ver que se você tomar café à noite, você pode até dormir, mas o seu sono não tem a mesma qualidade. Vários estudos já comprovaram isso, né? Em laboratórios, etc. Acredita no que eu estou falando. Vamos lá, mais uma pergunta. Estamos com tempo. Maria Alexandra Lopes. Bom dia, doutor. Seguindo o programa MES desde o final de agosto. Maravilha, olha aí. 2 mesezinhos. Jejuns cumpridos. Agora eu não sei se ela quis escrever de compridos, de longos, ou se foram feitos os jejuns. Suco verde e marmita. Muito coloridas. Menos peso e muito menos inchaço. Aí botou um smilezinho. Neste último mês, não tenho me sentido... mas nesse último mês tenho sentido muita compulsão. Não por doces, nem processados. Compulsão por comida, então. Está difícil terminar a refeição. Apetece-me sempre mais alguma coisa para mordiscar. Uma fruta, uma amêndoa, uma semente. Como controlar? Será o sono, o estresse, a ansiedade? Então, Alexandra, é um pouquinho, de repente, daquilo que eu falei para a Paulinha aqui, que encheu a coisinha de corações, que você é muito linda, Paulinha, que isso pode ter a ver com a sua regulação circadiana, né? Principalmente com a liberação de um hormônio que a gente às vezes acha que é vilão, por ser chamado hormônio do estresse, mas é um hormônio que se você sai... o Oura Ring, exatamente, é para medir o sono. Esse anel é maravilhoso, né? Esse anel realmente mede, consegue fazer com que a gente consiga, né, ter uma noção de que o sono é fundamental, todos esses pilares que eu falo para vocês. Eu só estou confirmando sempre tudo que eu falo, realmente é fundamental. Não, o café de chicória não tem essa interferência com a sonolência, não tem relação, tá? É a cafeína que é o problema. O que eu estava respondendo, gente? Se não respondo. Então, o ciclo circadiano. Então, o que acontece? É a mesma coisa. O cortisol não é vilão. O cortisol é um hormônio que, se você não tiver no seu corpo, você morre, tá bem? Em poucos dias você morre. Por isso que quando você faz uma suplementação de cortisol por um médico, né, você tem que depois tirar por desmame. Porque se você tira o que o médico deu e que fez supressão do seu e você não começou a produzir ainda, você vai ter ali um momento da sua vida que você está com risco até de morrer.
Então o que acontece? Você tem que ter cortisol no seu corpo em níveis ótimos. E hoje um dos grandes problemas da população é porque o excesso de descarga adrenérgica, de estresse, etc. E uma pessoa que não tem um sono reparador, que eu estava falando agora, você acaba tendo um processo de resistência ao cortisol. E os seus receptores não querem mais ouvir aquele hormônio como deveriam. E num estado final, até a sua suprarrenal, ela já começa a ficar alterada a produção dela. Então, mas numa fase inicial, a grande maioria das pessoas, o que elas têm é uma desregulação hormonal. Não é que a suprarrenal cansou. Por isso que esse termo fadiga adrenal, que é muito... Olá, Zezinha, minha tia chegando. Tudo bom, Zezita? Esse termo fadiga adrenal, ele é um termo realmente... tem que ter muito cuidado, porque mami entrou na live... 30 minutos depois do início, a minha mãe chega na live. Vocês veem o que é, né? Quando eu atrasava para ir para o colégio, a minha mãe reclamava. Agora, quando ela atrasa para minha live, eu não posso falar nada porque eu sou um filho. Olha lá, Zezinha. Chegou minha mãe e a minha tia. Pô, com certeza estavam juntas fofocando. Mãe e tia estavam fofocando. Mas eu estava falando então desse... Então o que acontece? Olha, Fabinho, meu amigo de infância. Fábio Gaguito. Tudo bom, garoto? É amigaço meu. Então é assim. Quando você... tem uma desregulação do cortisol, o que acontece? Por exemplo, aqui que a Alexandra está falando, o cortisol, gente, ele é um hormônio que nos dá energia, o cortisol é um hormônio hiperglicemiante, ele é um hormônio que consegue controlar as nossas compulsões, é um dos hormônios que mais nos ajudam nisso. Então, quando você tem um cortisol otimizado, quando você libera, por exemplo, cortisol fisiológico na manhã, você tem muito menos vontade de comer porcaria, né? Se o seu ciclo circadiano estiver ótimo e de manhã você fizer aquela liberação de cortisol maravilhosa, o que a gente fala, inclusive, para as pessoas, por exemplo, acordarem, abrirem a janela e terem contato com a luz do sol, porque estudos mostram que você aumenta drasticamente a sua liberação de cortisol pela manhã. Não é pelo café, não é pelo café, é você avisar para o seu corpo que é dia. Isso chama-se CAR, Cortisol Awakening Response. A resposta do cortisol do despertar. Quem quiser ver no Google aí, estuda o CAR, o Cortisol Awakening Response, e a importância que ele tem para manter o nosso corpo com vitalidade, saúde e saciedade durante grande parte do dia. Porque é o hormônio que nos dá energia, que nos fazia ir para caça, ir para luta, ir buscar comida. Ninguém tinha geladeira nem supermercado. A gente tinha que, durante milhões de anos, tinha que ir para a luta. E a gente tem essa genética adormecida no nosso corpo, a gente só tem que deixar ela otimizada. Então, de manhã a gente tem que liberar o cortisol. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Uma pessoa que tem privação de sono, ela tem muito mais apetite durante o dia. Por que acontece isso? Eu acabei de falar. Porque se você dorme mal, se você não tem sono profundo o suficiente, o seu corpo não repara os receptores todos, depois durante o dia, o seu cortisol ele vai ser liberado de uma forma diminuída, né? E os seus receptores eles não estão adequados. Então você não vai ter uma resposta do cortisol como você deveria. E aí você se sente cansado, você se sente com fome, porque você está com hipoglicemia. O cortisol ele mantém nossa glicemia, gente. Outro dia eu estava falando com um paciente. Eu andei um tempo com aqueles medidores é claro, né? O médico tem que ser também, né? A experiência, né? Do que ele lê, estuda. Eu faço muita experiência em mim, então eu andei com aqueles medidores de glicose durante algumas semanas. E eu, por exemplo, né? Acordando em jejum, jantando às 8 da noite, acordando em jejum, indo correr na praia e depois indo ainda tomar banho frio. Gente, no final do banho frio, a minha glicose estava perto de 130. 130, eu já há quase 18 horas ou 20 horas sem comer. E isso aconteceu mais de uma vez. Por que acontece isso? A glicose não está vindo de lugar nenhum, ela está saindo do meu corpo. E quem é que está fazendo isso? O cortisol. Que se for em excesso nem é bom, porque esse é um mecanismo chamado neoglicogênese, né? O gliconeogênese. E o que acontece? É o corpo formando glicose, neoglicogênese ou gliconeogênese. Glicose produzindo glicose de novo, de alguma coisa. Ele produz do glicerol, que sai dos triglicerídeos, ele produz de restos de carboidratos que estejam na circulação, ele produz de proteínas. Então o cortisol ele pode fazer isso. Se um cortisol em excesso num corpo que não tem proteção muscular, né, com hormônios otimizados, o que acontece? Ele acaba podendo ter catabolismo proteico, porque o cortisol ele vai na proteína, destrói ela, tira o nitrogênio, é uma coisa chamada deaminação, e o esqueleto de carbonos vai gerar energia. Então, em excesso não é bom.
Então o que acontece? Naquele momento, eu já se calhar ultrapassei o nível de cortisol que eu deveria, estou muito tempo em jejum, estou fazendo atividade física, estou fazendo banho frio, tudo estímulo hormético, né? E aí, eu ali como uma marmita, e aí interessante, gente, a minha glicose começa a cair. Olha que interessante. Depois que eu comi a marmita, no final, que eu estava no final da refeição, a minha glicose estava em 80. Olha que coisa louca, né? As pessoas vão achar como é que é possível isso exatamente. Eu estava modulando meus hormônios com os hábitos de vida. E a gente pode fazer isso toda hora também, é só a gente ter os hormônios equilibrados. Mas deu para entender então, né, Paulinha? Desculpa, Alexandra. Você tem que equilibrar esses seus hormônios. Atenção, assim como eu falei para Paula, a mesma coisa. Vê depois, eu não sei se você estava na live aqui desde o início, mas veja os seus pilares básicos de vida. Sono, estresse, que você respondeu já no final da pergunta. A Leti perguntou, doutor, existe algum problema em dar feijão mungu germinado a uma criança de 2 anos? Desde bebê tem cólicas. Ele desde bebê tem cólicas, de vez em quando. E teve num dia que comeu feijão. Leti, assim. Minha mãe que estava aqui na live, olha, professor Alan. E aí temos o congresso, hein, professora? Tá quase aí. Daqui a pouco, já fica aí que eu já chamo você, Alan. Vamos falar desse congresso aí, que eu acho que é pra semana, não, é outra semana, né? Grande Alan, professor Alan, organizou aí um congresso que eu vou falar uma aula sobre os 13 pilares da longevidade saudável. Health Span, os pilares da longevidade saudável. Eu vou falar, vai ter o coaching Ricardo Mendonça também, vai falar nesse projeto. O Alan é um cara fora de série que aí fez um evento que já acho que na 4ª ou 5ª edição, chamado Face to Face, sobre atividade física e saúde, e me convidou a participar, eu com prazer vou dar aula. Mas aí, então, essa pergunta, minha mãe que eu falei aqui deve estar assistindo, ela falou, meu Deus do céu, Rodrigo come feijão desde que nasceu, quase. Saí do leite do leite materno, já caí dentro do feijão com arroz, que hoje é um dos meus pratos preferidos, feijão preto, né? Como todo brasileiro, adora um feijão preto. E é óbvio, Leti, que o feijão mungu não faz mal para seus filhos. Muito pelo contrário, porque o feijão mungu, inclusive, você falou que ele sentiu mal com o feijão preto, né? Mas o feijão mungu, eu acho que tem uma grande vantagem, que ele tem uma carga de fibra menor do que o feijão preto. Então, inclusive, ele é bom para marmita, ele é muito mais tolerável para uma pessoa que ainda está com um processo de melhora do intestino numa fase inicial, que o feijão preto às vezes é um pouco indigesto, né? Porque fermenta, né? Tem muitos fungos, etc. Então começa com o feijão mungu, que ele tem menos fibra. Se ele for germinado, melhor ainda, né? Porque vai ser melhor ainda assimilado pelo seu filho. Então, para mim, isso é um remédio pro seu filho. Porque, inclusive, gente, isso é uma coisa muito importante para as mães aqui que estão assistindo, né? Por causa das crianças. Numa fase inicial, o leite materno, né? Que é o que vai dar a colonização do intestino daquela criança. Ou no início, né? É o tipo de parto, né? Se for um parto cesárea, a colonização é muito por bactérias da pele. Staphylococcus, Propionibacterium. Se for um parto natural, é muito colonizado por bactérias da vagina da mãe, os lactobacilos. E isso já condiciona um pouquinho do intestino da criança. É melhor que seja um parto natural sempre, como o nome diz, é natural. Depois, até mais ou menos 2 anos, né, na fase de amamentação, etc., em que ainda não houve a introdução dos sólidos, a criança ainda tem uma imunidade muito naive, né, muito ingênua, muito virgem. E isso porque existe, né, aí é uma coisa um pouquinho técnica, existe uma anteninha na imunológica que chama-se Toll-like receptor, TLR, Toll-like receptor. E a criança ainda não tem essa anteninha instalada. É como se fosse, né, uma casa que ainda não tem antena. Então ela não consegue detectar os sinais. Então é muita atenção na alimentação que você dá para uma criança. Dessas fórmulas para criança cheia de coisas tóxicas, isso daí acaba com a saúde da criança pro resto da vida, né? É muito triste isso. As mães que não ficam dando daquelas fórmulas industriais para os filhos, né? É a amamentação exclusiva e depois começar a introduzir alimentos saudáveis. Porque a partir dessa idade, né, dos 2 anos, que começa a introdução dos sólidos, começa a mudar a flora intestinal. Essa flora começa a se diversificar com enterobactérias, com bacterióides, com firmicutes, com bifidobactérias. E isso, gente, vai condicionar a saúde do seu filho para o resto da vida. Os estudos hoje mostram isso, porque aí vão ser as bactérias base do intestino daquela criança. Então é muito importante. Aí por isso que eu estava falando sobre isso, né? Comecei a falar sobre... Se você mete feijão nessa altura, você já está dando uns alimentos que hoje estão mais relacionados com a otimização do intestino de uma criança.
Tá? Então você coloque as leguminosas germinadas, né, cheias de vida, na criança assim que ela puder. Faz papinha, né? Faz aquele feijão que no Brasil a gente faz, né? O feijão preto, como se fosse uma sopa, e dá para a criança, porque isso é fibra, gente, da melhor espécie. São amido resistente. E as bactérias mais importantes do nosso intestino, elas são as butirogênicas, que elas se alimentam muito, por exemplo, com amido resistente. E que o feijão é uma das melhores fontes. Então, Leti, essa pergunta é óbvio que sim, você tem que dar para o seu filho. Tina Conceição. Boa tarde, doutor. Por aqui tem corrido tudo bem, tudo sobre rodas. No entanto, queria perguntar o seguinte: há muitos anos que eu faço pão em casa. Desenvolvi uma certa intolerância ao glúten, fico com barriga inchada e sensação obstipada. Comecei a fazer pão de espelta com 48 horas de fermentação. E esse problema desapareceu. A minha pergunta é, até que ponto comer este pão vai contra os ensinamentos do mestre? Então, é porque a Tina era da outra pergunta. A Tina, ela é do mestre, mas não é do clube. Porque eu falei essa aula no clube, falei quase 1 hora sobre pão e expliquei exatamente isso. Espelta não é o trítico aestivum, o trigo moderno, né? Que é esse trigo maldito, cheio de glúten tóxico, né? Cheio de peptídeos que estimulam o nosso corpo em inflamação. Para quem quiser, estuda um peptídeo chamado 33-mer. 33-mer é um peptídeo altamente imunodesregulador, relacionado hoje com doenças autoimunes, que é um pedaço da molécula da gliadina, desse glúten maldito que existe agora. Então, é uma proteína disfuncional que existe hoje na sociedade e que as pessoas ficam consumindo e ficam todas cheias de problemas, aí falam que falar de glúten tá na moda. O pão mudou, né? E as doenças começaram a aparecer. O pão da sua avó não tinha esse peptídeo 33-mer, que é um veneno para o nosso corpo. Falei isso na aula do clube da semana passada. Mas o espelta, ele tem glúten, mas ele não é esse cereal que eu estou falando. O espelta é um outro tipo. Então, se você tem uma doença celíaca, não pode espelta. Se você tem uma sensibilidade altíssima a glúten, talvez não possa espelta também. Agora, se você não tem nada disso, você só não pode comer esse trigo maldito aí, o moderno, e você faz espelta com fermentação lenta, que consome mais ainda esses peptídeos, e depois você come e se sente bem, vai pra vida, menina. Essa coisa de médico falar glúten é um veneno é porque não sabe o que está falando, porque fica colocando tudo no mesmo saco. E aqui, no MES Dr. Rodrigo, a gente sabe colocar as coisas no seu devido local. Arroz engorda? Depende. Que arroz você está falando? Né? Arroz branco ou arroz vermelho? Um emagrece, outro engorda. Carboidrato engorda? Qual carboidrato você está falando? Fruta engorda? Depende muito. Café é mal? Não é assim. Gordura é mal? Não é assim. Então, médico que fica... Leite é ruim. A próxima aula do clube, gente, no próximo mês, a aula do clube é sobre leite. Eu vou explicar para as pessoas que leite não é vilão, como muitos médicos famosos falam. Mas é porque... É meio raso quando falam isso, porque não sabem exatamente o que estão falando. Estão colocando tudo no mesmo saco e nada na vida é assim, tá bem? Pão não é prejudicial, mas entenda o que é pão e o porquê que existe essa celeuma de pão hoje. Leite não é tudo prejudicial. Entenda o que é leite e o que aconteceu no mundo moderno que as pessoas começaram a ficar tão intolerantes à caseína, tá bem? Que é a proteína mais problemática do leite. Deu para entender, gente? Não, o pão de trigo sarraceno, isso daí é uma dádiva, né? Que o supermercado tentou vender. Ah lá, é a live de 15 de março. Não, a live de 15 de março não. Eu vou falar do leite na aula que vem. Então eu acho que acabou. A Patrícia fez uma pergunta que é assim: doutor, fiz alguns exageros durante as férias. Estou com ansiedade e outros afins. O que fazemos para voltar ao caminho? Considera que devo jantar cedo de novo, por volta de 18h30? Volta a fazer o suco raiz? Ou a minha primeira refeição ser o almoço? Obrigado. Essas coisas acontecem. É claro que acontece, Patrícia. Você, volta e meia, pode, né, ter saído aí, tropeçado, né? E isso não quer dizer que você não tenha que levantar e voltar a correr, né? Voltar ao seu objetivo. Você, nas suas perguntas, me fez as respostas. Quando você desequilibrou e saiu, o que você tem que fazer para voltar ao certo? Foca de novo nas coisas. Lembra de novo, vai ver de novo as aulas do MES, pensa nos pilares e começa um por um a colocar os pilares no devido lugar. Não precisa ter pressa, não precisa ter ansiedade. A cada dia... Que bom, Tina. Fico feliz que você tenha ficado esclarecida. A cada dia
você tem que ir introduzindo uma bolinha colorida nesse pote da vida para depois as bolinhas erradas saírem todas, entendeu? Então é aquilo que eu falo. Hoje eu estava falando com uma paciente, né? É porque ela falou, eu tenho que fazer esse exame, tenho que fazer aquilo. Eu falei, olha, para de focar em doença. Aqui comigo você vai focar em saúde. Eu quero que você faça as coisas certas. Esquece do que é errado. Esquece da doença. Pensa na sua saúde. Porque se você pensar na saúde, a doença desaparece. Eu acredito muito nisso, gente. Então, se você for fazendo coisa errada, desfoca, né? Esquece que você fez e agora volta para a linha, começa a fazer as coisas certas. E você sabe quais são as coisas certas, tem tudo ali escrito no MES, né? Volta a dormir cedo, volta a fazer atividade física na parte da manhã, volta a fazer jejum, volta a fazer uma alimentação plant-based diversificada e etc. Tá bom? Então é assim, gente, tá quase chegando o final da live, tem 10 minutinhos, vou chamar aqui meu grande amigo. Minha mãe eu acho que tá na live, né? Mas minha mãe fala que tem vergonha. Eu, desde o dia que falei pra minha mãe que eu ia chamar ela para fazer uma live comigo, a minha mãe desapareceu das lives. Eu vou chamar aqui professor Alan, que eu vou dar aula, e a aula ainda não foi terminada, mas pronto também, daqui a pouco eu faço ela. Eu sei que eu fiz uma mnemônica dos 13 S's da longevidade saudável. Olha, professor Alan! Esse leão aí no fundo, garoto. Tudo bem, Alan? Aqui é o seguinte, aqui é Águia, visão de águia, leão. coração de leão e a sabedoria de um elefante. É mesmo? Eu amo elefante, cara. Adoro elefante. Eu tenho um monte de elefantes na minha casa. Eu lembro. Coleção. Rodrigo, olha, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo espacinho teu aqui ter me chamado para a gente falar um pouquinho do nosso evento. O evento que vai acontecer no dia 4 e 5 de novembro aqui em Aveiro, no pavilhão de exposições das feiras aqui. É um evento de fitness emocional. A ideia é levar para as pessoas essa saúde toda que tu mostra para elas e aprofundar um pouquinho, não só na parte física, não só na parte nutricional, não só na parte médica, mas também na parte também emocional e sentimental das coisas. Por isso que você está lá, você é um dos grandes nomes que está lá, cara. Não podia deixar de estar nessa grande imersão que eu acredito, sinceramente, que as pessoas que vão participar desse evento vão levar muito, muito, muito conteúdo de qualidade para sua casa, que vai impactar muitas suas famílias, que vai impactar muitas pessoas que as pessoas amam e principalmente impactar a vida delas para uma vida mais saudável e principalmente mais longeva, né, Rodrigo? Essa é a ideia. Eu vou falar de longevidade saudável, eu vou falar disso. Os outros temas que vão ter, Alan, são o quê? Olha, vamos falar sobre procrastinação, vamos falar sobre como usar a mente, como ter qualidade de bons pensamentos, vamos falar como fazer as pazes com a comida. Tem uma nutricionista que eu vou ter uma live com ela agora às 9 horas, que é a Sheila, lá no meu Instagram, que ela vai falar sobre como fazer as pazes com a comida, com uma parte mais sistêmica. Vamos ter a Sônia, que vai falar sobre toda a parte sistêmica e integrada da família, né? De como isso pode atrapalhar a nossa saúde e longevidade. Vamos ter o Alexandre, que vai falar por que a gente tem que parar de se comparar com os outros, né? Nesse mundo de todo mundo aqui é tão, tá tão fácil a gente se comparar, a gente para de olhar para a gente, se autoliderar, para querer se olhar para o outro e querer ver a vida que o outro está fazendo. Legal. Eu vou falar sobre 5 P's, né? Você vai falar sobre os S, eu vou falar sobre os P's, né? Premissa, pertença, presença, propósito e um outro P que eu vou falar lá, que é muito importante para a gente poder fazer uma reviravolta, ter um coração de leão de verdade. Então, pessoal, olha, o evento vai ter aulas de grupo também, para pessoas que quiserem lá dar uma suada, só fazer aulas de grupo e depois também fazer o encontro com os palestrantes a partir das 2 da tarde. Olha, okay? Estou perguntando quando e onde é. Você já falou, né? Já falei. 4 e 5 de novembro. 4 e 5 de novembro. Em Aveiro, Exposições de Aveiro, começa às 9 da manhã, com um monte de aulas, ok? E vai até às 6h30 da noite com o último palestrante. E depois ainda tem música ao vivo, né, Rodrigo? Porque eu não posso ver sem música showzinho? ao vivo. Tem showzinho até. Por isso, eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar um comentário aqui, ó. É no www.face2face Face Games. E a galera que quiser ir lá no nosso site. É a 4ª edição, Alan? Hã? É a 4ª edição? Não. Essa já é a 9ª edição dos Face to Face. 9ª edição, cara? 9ª edição Olha dos que Face legal. to Face Games. Sucesso garantido. E legal. Nós ficamos parados, né, desde 2019 devido ao Covid. Ano passado, não encontramos um local que pudesse entregar para as pessoas essa mensagem de saúde
física e emocional. Vai ter espaço para as crianças também lá, pula-pula, etc. Vai ter apresentação de basquete, vai ter apresentação de judô, de jiu-jitsu, torneio de jiu-jitsu. Vai estar lá o Alisson, nosso amigo lá, o Alisson vai estar lá no torneio competindo. Vai ter também campeonato de CrossFit, como faz parte do processo todo, e vão estar você e todos os palestrantes que vão estar lá maravilhosos para dar muita informação para as pessoas. Uma coisa importante aqui, Rodrigo, é que é o seguinte, as pessoas que se inscreverem agora, alguns palestrantes deixaram alguns bônus no VIP. Por exemplo, eu deixei alguns e-books, o Eric, primeiro, não sei quantos tem, acho que tem mais uns 10 ainda, livros que ele ofereceu para as pessoas, 30 livros, e o Paulo Gama ofereceu uma coisa muito legal, que é um diagnóstico comportamental, através do DISC, uma ferramenta chamada DISC, muitos usaram no mundo inteiro. Então, quem se inscrever no site e adquirir o VIP, vai ter tudo isso e muito mais coisas ainda. Legal. Tá bom? Parabéns. Vai ser sucesso absoluto, Alan. Parabéns aí pelo evento. Rodrigo, muito legal. Te espero lá. Iniciativa fantástica. Eu tô lá com certeza. 13 S, 4 Ps. E muito mais. É o abecedário inteiro. Tchau, galera. Boa noite, gente. Valeu, Alan, pela participação. Beijinho, pessoal. Tá tudo dito. Até a próxima live. Tchau. Beijinho. Tchau, galera. Vocês viram aí, olha, super evento. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou participar, mas tenho certeza, aí o Alan é um cara super empreendedor e faz a coisa acontecer e vai ser legal. Gente, beijão, amo vocês, obrigado pela presença. Minha mãe não apareceu aqui, acho que ela entrou e saiu porque eu falei dela. Ela tá com vergonha agora, que eu falei que, mãe, eu vou te chamar ao vivo. E ela não sabe que ela tem que aceitar, né? Aí ela acha que eu vou lá. Zezita do meu coração, volta logo para casa, Zezita, já tá há muito tempo aí no Brasil. Beijinho, gente. Boa noite. Até semana que vem. Obrigado por tudo. Beijo.